Boa tarde, pessoal! Hoje é nossa 12ª aula e hoje nós vamos falar sobre mais um líder religioso ali que pode ser considerado ali um exemplo para as nossas vidas. Esse líder que nós vamos falar hoje é Mahatma Gandhi. Antes de falar sobre ele, eu só quero lembrar uma coisa a vocês. Ele viveu ali na Índia e era hinduísta, né? Então pode ser que algumas coisas que eu fale aqui sejam um pouco meio que surpresa para vocês, por a cultura de lá ser bem diferente da nossa, beleza? Mas vamos falar aí sobre ele. Mahatma Gandhi foi um importante ativista indiano ali que lutou pela liberdade da Índia, né? A independência da Índia e o fim do colonialismo inglês. Além disso, ele também lutou ali pelo fim das discussões que existiam entre os hindus e os muçulmanos, né? Seguidores aí de duas religiões diferentes. Sua forma ali de manifestação pacífica e o movimento de resistência ali sem violência ficou conhecido ali por um termo que é difícil aqui para eu falar, certo? Mas que significa força da verdade, né? O termo foi criado por ele mesmo para representar essa forma de lutar ali sem armas, sem guerras e tudo mais. Gandhi nasceu ali no dia 2 de outubro de 1869, no oeste ali da Índia, né? Como eu falei, ele era um indiano. A família dele ali era muito religiosa, né? Seguiam ali o hinduísmo e a mãe dele era devota do deus Vishnu, que é um dos vários deuses do hinduísmo. A doutrina baseada aí na mensagem desse deus é a da não violência, e isso foi muito importante ali para a vida de Gandhi quando ele cresceu. Aí a gente chega num daqueles pontos que tem bastante diferença, né, da nossa região aqui, a tradição de lá. Gandhi ele se casou ali com 13 anos, né, num casamento arranjado, não foi ele que escolheu, e isso era a tradição ali, né? Então, após casar, ele continuou ali seus estudos, né, e se terminou ali o ensino básico, digamos assim, na própria Índia, e depois foi mandado no ano de 1888 para a Inglaterra, onde ele se formou ali no ensino superior, né? Enquanto ele estudava ali na Inglaterra, ele já tinha um papel ali, né, de líder, digamos assim. Ele criou ali um clube de pessoas vegetarianas que tinham interesses altruístas, ou seja, interesse em ajudar o próximo e tudo mais. No ano de 1891, ele voltou para a Índia, né, já formado ali, e começou a advogar. Né? Ele era formado ali em direito, era um advogado. E no ano de 1893, ele se mudou ali para a África do Sul. Foi ali na África do Sul que ele começou ali a conviver com as desigualdades, né? A perceber as desigualdades que o povo indiano sofria naquele país. A África do Sul foi bastante ali, por muito tempo, um lugar de muita discriminação racial. Então, pessoas de cor de pele diferentes eram discriminadas. Então, tanto os indianos como os negros e várias outras pessoas de diversas religiões, de diversos povos eram discriminados ali. E Gandhi ele começou ali sua luta, né, pelo direito de igualdade naquele país. Foi ali que ele iniciou sua política ali de resistência sem violência, né, lutando ali pela igualdade, né, lutando ali pelo direito do povo de ser considerado igual, não ser tratado de uma forma diferente. E logo ele se tornou ali uma liderança conhecida e muito ativa, né? Alcançando ali popularidade entre os locais ali, entre as pessoas que moravam ali. Nos anos que se seguiram aí, né, nos anos que foram passando, ele continuou ali expondo suas ideias, né, e lutando ali pela igualdade entre aquele povo, falando ali, né, da forma de luta sem violência, né? Ele é conhecido até hoje como um grande pacifista e foi ali na África do Sul que ele começou esse negócio. Quando ele voltou ali para a Índia no ano de 1914, ele já era bastante conhecido, né, naquele país, por causa exatamente dessa luta sem violência. E lá ele começou ainda mais a falar sobre isso, a espalhar essa mensagem, né?
Ele, como eu falei, tinha sido criado por uma pessoa ali, né, a mãe dele, acreditava muito no Deus Vishnu, que tinha a mensagem ali da não violência. Então isso influenciou ali os pensamentos dele por toda a vida. Gandhi, ele passou a ser ali na Índia também, passou a ter ali um papel, né, de um grande líder ali religioso e político, né, sempre lutando contra a discriminação e lutando pela independência do país e também pela igualdade dos povos que ali viviam. Então, sempre com essa ideia de paz, né, de pacifismo ali, luta sem armas, a resistência sem guerras e tudo mais, ele foi se tornando ali esse símbolo da luta naquele país. Durante as décadas ali de 1920 até 1940, Gandhi ele promoveu ali várias ações de desobediência civil contra os ingleses, né? E ele foi preso várias vezes, né? Ele lutava ali pela liberdade do país, pela independência do país. Então, uma dessas ações, por exemplo, ele recomendou ali que os indianos não comprassem roupas, né, ali feitas pelos ingleses. Outra, eles fizeram ali a Marcha do Sal na década de 30. Mais precisamente ali em março do ano de 1930, onde eles marcharam ali, lutando, né, pedindo ali o fim do imposto abusivo que existia sobre o sal comprado pelos indianos, né? Eles pagavam ali um imposto muito alto e eles fizeram essa marcha para acabar com esse imposto. Percebam que assim como quando a gente falou lá sobre Martin Luther King, aqui na figura de Gandhi a gente também tem essa luta aí sem armas, né? Essa luta só de manifestações, mas sem guerra de verdade. Só você fazer o seu papel ali, mostrar as suas ideias. Gandhi ele também incentivou ali, né, greve, jejum, meditação, oração e um estilo de vida ali mais simples, né? Após o fim ali da Primeira Guerra Mundial, Gandhi, junto com um outro personagem ali, que a gente é melhor não tentar dizer o nome, porque o nome é meio complicado, mas eles formaram ali o Partido do Congresso Nacional Indiano. E a principal missão desse partido, né, o principal objetivo, era conseguir a independência da Índia, né? A Índia ainda era uma colônia britânica. Somente ali no ano de 1947 é que a Índia passou a ser independente. Mas isso gerou ali outros problemas naquele país. Já existiam conflitos ali, mas foram aumentados ali, digamos assim, né? Passaram ali a ter mais conflitos entre os hindus e os muçulmanos, como eu já falei, né? Seguidores aí de religiões diferentes. Gandhi ele tentou ali por diversas vezes acabar com esses conflitos, né? Pregando ali a ideia de igualdade entre aqueles povos, né? Que todos eram iguais, não era porque eles seguiam uma religião diferente que eles precisavam lutar ali entre si. Por fim, né, ali esses conflitos foram aumentando, a Índia foi dividida, né, entre o que hoje chamamos de Índia e o que chamamos de Paquistão. E no ano de 1948 ele sofreu ali um atentado onde foi morto por um ativista ali mais, digamos assim, mais radical, que culpava ele por essa divisão da Índia, né, entre a Índia que nós conhecemos hoje, onde ficaram principalmente os hindus, e o Paquistão, para onde foram ali os muçulmanos. Mas qual a mensagem aí que a gente pode tirar da vida de Gandhi? Qual aí os pensamentos deles que podem ser importantes para a nossa própria vida? A atividade ali política, né, de líder político de Gandhi, sempre esteve ligado ali a seu pensamento da não violência, que seria ali o único caminho para a conquista da igualdade, né, de acordo com ele. Para ele, tratar a violência com mais violência só ia aumentar o mal. A libertação da alma ali só viria através de orações, meditações, de uma forma ali de luta sem violência. Então, quando a gente fala de Gandhi, a gente está falando aí de um personagem da história que conseguiu lutar sem violência. E esse é um exemplo aí para a gente, né? A gente deveria também
tomar como exemplo a vida dele, onde ele conquistou diversas coisas ali para o povo dele, né? Lutou ali pela igualdade, pela liberdade do povo dele, sem violência, apenas com manifestações ali pacíficas, né? Com marchas, com meditações, com orações, certo? Então, um exemplo que a gente pode tirar para a nossa vida é essa ideia de que é possível alcançar a paz, é possível alcançar aquilo que queremos, mesmo sem ir ali atrás de guerras, sem lutas, né? A outra coisa que a gente pode também pensar aí a partir das ideias dele é a ideia de igualdade, né? Não é porque temos religiões diferentes de outra pessoa que a gente precisa lutar com aquela pessoa, mas podemos conviver aí em paz, entre várias outras coisas, né? Gandhi, ele nunca ganhou ali um Nobel da Paz, certo? Como a gente já vinha falando nas outras aulas de personagens que ganharam. Mas o próprio ali comitê que dá esse prêmio reconheceu que eles erraram por nunca terem dado esse prêmio, porque ele foi ali um exemplo na luta pela paz, pela liberdade ali do povo dele, do domínio inglês, e também pela igualdade ali entre as pessoas que moravam no seu país, igualdade entre as pessoas de religiões diferentes, além da luta ali pelos direitos daqueles que eram meio que deixados de lado pela sociedade. Então, Gandhi é sim um exemplo para nós, que a gente poderia seguir também. E a aula da gente hoje era para falar sobre esse personagem. Espero que vocês tenham entendido aí, mas qualquer dúvida já sabe. Só perguntar lá no grupo e até a próxima aula.